Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus Ele nos concede de estar mais uma quinta-feira aqui para nós bendizer o nome do Senhor. Hoje é diferente, né? Hoje eu não vou ouvir. Hoje eu preciso falar e é tão difícil falar, irmãos. É tão bom a gente ouvir. Quem fala tem uma grande responsabilidade. E eu admiro muito mulheres que ministram a palavra de Deus, mas sabe aquele medo assim de eu nunca buscar por isso? Mas diante do tema que foi passado para mim nesta noite, falar do amor de Deus, não pregar, falar do amor de Deus, conversar com as irmãs e irmãos que estão aqui. O Senhor, primeiro ele tratou comigo sobre o servir. E eu cheguei a chorar muito de vergonha de Deus, por muitas vezes eu dizer não. E quando nós dizemos não, não é porque nós não temos capacidade, porque realmente nós não temos, somos limitados, mas o Senhor, Ele nos capacita. Mas quando vem o convite para fazermos alguma coisa para o Senhor, irmãos, o Senhor não chama os capacitados. Nós não temos um diploma, nós não temos um anel no dedo. Então, é muito fácil chegarmos e dizer que Jesus é bom, contar os milagres, as maravilhas que o Senhor fez, contar o nosso próprio testemunho, porque não tem coisa melhor do que você contar a sua própria experiência. E como o pastor Célio tem falado, o seu testemunho é a sua pregação. E eu sempre temi muito por isso. E eu pedi perdão ao meu Deus. Eu disse ao Senhor, a partir de agora será diferente. Ninguém vai me esperar para ouvir uma grande mensagem. Poder do alto subindo e descendo, pessoas pulando e rodando de um pé só. Não é para isso que eu me disponibilizei. Sim, que o manifestar de Deus, quem faz é Ele. Mas que eu possa servi-lo. E o próprio Jesus, Ele veio servir. Quero convidar todos para nós lermos em Mateus 20, versículo 28. Nós recebemos aí um tema de a arte de servir. Para mim, servir é melhor do que falar. A prática, para mim, parece que é mais automático, porque quando a gente se disponibiliza, nada fica difícil para a gente fazer, não pesa. E as irmãs, eu tenho louvado a Deus porque são muitas mensagens que eu recebo, principalmente sempre após as quinta-feiras, dos agradecimentos pelos abraços. E eu ainda até falei assim, meu nome poderia ser sobrenome, né? Abraço. Mas é porque Jesus, Ele já me curou através de um abraço. Mesmo sem alguém falar uma palavra, um abraço, Jesus, Ele me curou. E não foi só uma vez, porque Jesus já me curou da alma, através de um abraço, e Jesus curou do corpo físico através de um abraço. Talvez aquela pessoa não entendeu porque simplesmente me abraçou, mas a necessidade estava em mim. E a partir dali o Senhor, Ele me deu esse dom e eu abraço. E eu não faço isso só aqui na igreja, irmão, não adianta. Onde eu encontrar as minhas amadas irmãs, não tem jeito. Abraço mesmo, né, Beth? Mateus capítulo 20, versículo 28. Para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. 20 e 28 nos diz assim, ó. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Os irmãos podem sentar. Vou falar os irmãos porque tem homem, né? Aí fica mais fácil dos homens entenderem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E essa palavra servir muitas vezes pesa para alguém porque não quer servir, quer ser servido. Infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência, prefere ser servido do que servir. Mas o próprio Jesus, Ele veio para servir. E nós, como os discípulos de Jesus, precisamos aprendermos com Ele todos os dias. Eu anotei umas coisas porque a mente é uma bênção, tá, irmãos? Além de não ter experiência, né? A mente não ajuda. Eu escrevi aqui, ó,
Servir na igreja é importante porque é uma forma de expressar amor, gratidão de viver os ensinamentos de Jesus. Servir também pode ajudar a fortalecer a fé, a ganhar novas habilidades e se tornar mais altruístas. Quer dizer, demonstrar grande preocupação com o bem-estar alheio, realizando ações de bondade, generosidade, solidariedade de forma desinteressada, sem esperar retorno ou benefício pessoal em troca. Essa atitude se manifesta através da empatia, compaixão em ajudar o próximo. Muitas vezes nós temos uma resistência de, como eu já falei, de servir, porque a palavra servir pesa, mas se torna muito leve quando nós nos prontificamos. Quando nós, como foi falado aqui, que quando nós servimos, nós estamos fazendo o bem ao próximo. Pelo menos eu me sinto muito bem quando eu consigo ajudar alguém, às vezes até nas pequenas coisas. E isso a gente não pode fazer esperando troca. Eu já ouvi pessoas conversando comigo de falar assim: irmã Bernadette, eu não ajo mais com fulano assim, porque eu faço tanto, mas o que eu tenho de troca? O que eu tenho em troca? Às vezes é com esposo, mulher com o esposo, com os filhos. Eu não vou fazer mais, porque eu não dou mais conta. Parece que enquanto eu faço, a minha filha fica pior. Não reconhece, não tem uma gratidão, mas faça. Não espere troca, faça, porque o seu é o amor de Deus. O seu fazer é o amor de Deus que está dentro de você. Não importa com a outra pessoa, o importante sou eu, quem eu sou diante de Deus. Será que realmente eu sou uma pessoa que Deus tem se agradado? E nós temos deixado, irmãos, a desejar em muitas coisas que são simples, coisas que dá para a gente habituar durante toda a nossa vida, sem nos pesar em nada, como falei aqui, em servir ao próximo, em ser mais gentil, em dar um abraço, em procurar saber a necessidade do próximo, porque muitas vezes nós estamos ali sentados juntos. A gente chega aqui, claro, né, que é um lugar de alegria, e a Bíblia diz que a tristeza na presença de Jesus, ela salta de alegria, então está todo mundo alegre. Mas há uma situação escondida lá dentro, e às vezes nós não damos atenção à simples reação de alguém, e a gente não descobre, porque tem gente que só percebe as coisas se alguém falar, mas tem aquelas pessoas que não falam. E como que a gente vai saber? Tendo o amor de Deus, porque o Espírito Santo, ele testifica por nós. Ele nos faz compreender a necessidade do outro. Eu estava meditando na palavra de Deus, exemplo de algumas mulheres que serviram, e foram muitas mulheres, em detalhes que a irmã Bernadette tem passado assim, desapercebida, coisas simples. Eu anotei aqui que Maria Madalena, a Joana, Suzana, aí eu lembrei que o pastor Célio falou sobre elas aqui. Elas foram as mulheres que sustentaram com recursos o ministério de Jesus aqui na terra. Porque Jesus, ele era homem, ele vestia, ele comia, ele calçava, ele precisava dormir. E ele não poderia dormir ao relento, como diz, né? Ele não poderia passar o dia todo sem se alimentar, porque Jesus, ele andava a pé. E eu acredito que ele sentia sede no meio do caminho, e aquelas mulheres estavam ali. Eu acredito que elas se preocupavam quando chegar a noite sobre o descanso, que Jesus precisava descansar. Então essas mulheres, elas cuidaram do sustento, né? A Bíblia diz que com recursos, sobre o ministério de Jesus aqui na terra. Eu vi também sobre a rainha Esté, que resolveu, que salvou o seu povo, mesmo arriscando sua própria vida. Esté já estava lá dentro do palácio. Ela poderia até lutar pelo seu tio Mardoqueu, mas a Bíblia diz que ela lutou pelo povo. Ela foi à presença do rei para falar, interceder pelo povo dela, que era o povo de Deus, que ela sabia que estava fora do palácio. Então, o amor de Deus estava ali na vida de Esté, porque ela não se preocupou consigo mesma. Ela não só se preocupou com a família dela, mas ela se preocupou com o povo
de Deus, irmãos em Cristo. Então, como já falei, às vezes nós olhamos só o nosso redor ali por perto, mas se a gente estendermos a nossa visão mais um pouquinho, tem alguém caído e não está muito longe. E nós muitas vezes, eu me preocupo com meu esposo, com as minhas filhas, se está tudo bem na minha casa, então já está tudo bem. E não é assim. Tem alguém gemendo, tem alguém precisando de um abraço, tem alguém precisando de um apoio. Às vezes alguém diz assim, mas eu não tenho muito o que ajudar. Nós vamos descobrir hoje que nós temos muito o que ajudar. Na verdade, nós temos tudo, nós temos toda a ferramenta nas nossas mãos para estarmos ajudando um ao outro e servindo. Porque quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós estamos servindo a Jesus, né? Através das nossas ações. Débora, uma mulher profetisa, e liderou o povo de Israel em tempos difíceis. Ela não foi só profetisa, mas ela foi uma juíza. Ela lutou pelo povo. E quando ela fez isso, também ela estava servindo. Mas tem uma mulher que muito assim me chamou a atenção, e foi por essa história que eu me derramei aos pés de Jesus. Até comentei com a Cassiele ontem à noite. Enquanto eu passava roupa ali ontem à tarde na minha casa, eu não sabia se eu passava roupa, se chorava, se glorificava, porque ouvindo uma mensagem através dessa mulher, que é muito conhecida da Bíblia, assim, da igreja. Os leitores da Bíblia sabem muito bem que chama Tabita, que traduzido é Dorca. Muita gente só conhece mais por Dorca. Só lembra da Tabita quando lembra da ressurreição, porque Pedro orou, né, por ela, mas é a Dorca. Aquela mulher, ela não tinha muito, mas aquela mulher, o nome dela se fez notório pelas obras, pelas ações dela. E às vezes a gente diz assim, eu não tenho condições. Nós temos, irmãs. Eu não tenho mais idade, você pode. Ah, eu sou muito nova, você pode. Não tenho tempo, você tem tempo. Você pode fazer alguma coisa para o crescimento do reino de Deus, servindo ao seu próximo. Porque servir a Deus não é chegar e pegar um microfone aqui na frente, cantar, pregar. Não, isso não é só isso em servir a Deus. Servir a Deus muitas vezes até no seu lugarzinho aí, ó, caladinho, você pode servir. Na intercessão, na oração, no partir do pão. E Dorca é conhecida por suas obras, e a Bíblia diz que ela, lá em Atos 9:36, a Bíblia nos fala assim, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Eu descobri que Dorcas foi a única mulher que foi titulada como discípula na Bíblia. Mas o que é ser discípulo? Discípulo é um seguidor, alguém que está disposto a aprender, um aprendiz. E Dorcas, ela tinha essa facilidade, essa humildade de aprender, porque eu vi alguns exemplos e eu trouxe para os dias de hoje. Infelizmente, tem mais pessoas, irmãs, para ensinar do que para ouvir, para aprender. Tem gente que não tem uma habilidade para aprender. Só que esquece que só se pode ensinar quando se aprende alguma coisa. E Dorcas, ela foi titulada como uma discípula porque ela aprendeu de Jesus. E a Bíblia nos afirma que Dorcas, ela não só ensinava, né, ajudava no espiritual, tudo aquilo que ela já tinha de experiência, como ela também ajudava no social. Como eu já falei, às vezes a gente não tem para dividir. O nosso está ali limitado. Mas tem muitas outras portas que a gente pode abrir para Deus abençoar alguém. Eu já olhei para o meu armário, não pude saciar a fome de alguém, mas eu fui na casa de outras pessoas, liguei para outras pessoas que eu sabia que tinha e eu socorri alguém. Eu não pude cruzar meus braços só porque eu não tinha condição no momento. E é muito fácil você só dar o que você tem, o que está sobrando. Deus quer ver a tua ação quando você não tem nada. Quando você só tem aquele pouco. Para dividir tem que ter muito amor.
E Dorcas, ela foi uma mulher muito simples, com suas habilidades. A Bíblia nos fala aqui em Atos 9:36, que Dorcas, ela usou coisas simples, mas simples demais para fazer a obra de Deus, para abençoar quem estava ali por perto necessitado. Quem lembra? Alguém lembra? A Dorcas era uma vendedora de loja, uma costureira. O que é que a Dorcas usou para abençoar quem estava ali por perto dela? Os necessitados. Que a Bíblia destaca aqui as viúvas da época, porque hoje, graças a Deus, sobre isso aí está muito bom, né? Fica uma aposentadoria, já tem um filho que tem um salário, já ajuda. Mas naquela época, as viúvas, elas ficavam sem nada. Eram cuidados por amor, pelas pessoas que na igreja, daquela época, que tinha amor para cuidar. E Dorcas, a Bíblia diz que Dorcas, lá em Jope, o nome dela foi sido notório, porque a Bíblia diz que ela foi notada. Ela foi diferenciada pelas ações dela. E Dorcas, simplesmente, as armas que ela tinha na mão eram uma agulha, uma linha e uma tesoura. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ela vestia. Ela fazia roupas, vestidos, túnicas para aquelas viúvas. Talvez aquelas viúvas ficavam com as suas roupas ali muito já desgastada. Não sei se naquele tempo teria assim uma reunião de mulheres, uma igreja maior, e elas se preocupavam, uma festa durante o ano, e elas se preocupavam de precisar de uma túnica nova. Mas Dorcas, naquela habilidade dela e o amor que ela tinha para com as viúvas, ela entendia a necessidade. E a Bíblia não conta que as viúvas procuravam Dorcas para ser abençoada. Dorcas ia e abençoava. Ela costurava, ela fazia as roupas para aquelas viúvas. E a Bíblia diz que com essa ação que ela tinha, que hoje nós... Às vezes a gente não costura, mas eu tenho aquela roupa que eu não uso mais, não, que não presta mais, que não me serve ou que eu não uso mais. Tem uma pessoa tão próxima de mim que precisa e eu vou esperar a pessoa me pedir? Não, irmãos, a gente vê a necessidade, a gente observa as coisas. Deus dá esse entendimento para a gente. E Dorcas, ela fazia aqueles vestidos, aquelas túnicas para aquelas viúvas e elas eram gratas por isso. Só que, como nós todos seres humanos, Dorcas chegou uma hora que adoeceu. A Bíblia diz que ela ficou enferma e chegou a morrer. Aí começou o desespero daquelas viúvas, que para elas era a única porta que elas tinham. Era o único socorro que elas tinham naquela época, naquela cidade, que poderia estar ajudando elas. E a Bíblia diz que houve muito alvoroço, muito choro. Só que alguém lembrou que Pedro, o apóstolo, ele estava numa cidade vizinha. E logo alguém lembrou disso e pediu para que 2 homens corressem lá e chamassem Pedro para contar o que tinha acontecido. Só que aí me chama a atenção porque a Bíblia nos diz que não mandaram simplesmente só chamar Pedro. A mensagem foi que ele se apressasse, porque o desespero, o choro estava muito daquelas viúvas. E a Bíblia diz que quando Pedro chegou, elas rodearam ele e começaram a mostrar suas túnicas, os seus vestidos. E parece que eu estou vendo, o que será de nós agora? Dorcas se foi. E outra coisa também, que quando ela morreu, não pegaram e já sepultaram. A Bíblia diz que levaram para um quarto alto. E foi a hora que eles começaram a chorar e pedir a presença de Pedro. E muitas vezes, irmãos, nós mesmo com as nossas dificuldades, os problemas são tanto que nós queremos nos entregar, achar que não tem mais jeito, sepultar até aquilo que ainda tem vida.
Porque Jesus, ele chega quando eu e você não pode. Quando o homem diz que não, aí é a hora que ele se apresenta. Quando o médico diz que não tem mais jeito, aí é a hora que o Senhor, ele age. Então, que nesta noite nós possamos entendermos que Deus, ele está sempre, Jesus, ele está pronto para nos atender e suprir as nossas necessidades. Não importa como venham ou por onde venham, mas ele vai prover aquilo que é impossível aos seus olhos. O Senhor, ele é providência, o Senhor, ele é provedor. Não podemos nos desesperar, mas sim chamar por ele. E aquelas viúvas ali rodearam Pedro e começaram a mostrar para ele a sua dor e mostrar tudo aquilo que Dorcas tinha feito. E a gente tira uma lição aqui que Dorcas, mesmo depois que morreu, as suas obras estavam vivas. A sua memória estava viva. E aí eu pergunto para as irmãs nesta noite: quem somos nós? Que legado nós vamos deixar quando nós partirmos? Qual o exemplo que nós damos dentro da nossa casa? O que é que seu filho olha para você e fala? O que é que seu esposo olha para você e testifica de você? Será que seu esposo, num momento difícil, às vezes conversando com alguém, ele pode dizer assim: não, a minha esposa é diferente. Ah, não, mas lá na minha casa, eu não, mas a minha esposa ali eu posso acreditar, ali eu posso confiar. Eu sei que a minha esposa vai resolver por mim. Eu louvo a Deus porque alguém chegou uma certa vez e disse para mim assim: olha, seu Jessé venera a senhora, viu? Eita homem para gostar dessa mulher. E eu fiquei assim, meio sem jeito, né? Só que o rapaz estava lá com a esposa dele, no supermercado. E eu conversando com meu esposo outro dia, né? E eu esqueci daquilo. Aí eu falei para ele. Chegou um assunto e me fez lembrar. E eu falei para ele, não, foi porque ele estava quase se separando da esposa. E aí eu tive que usar o exemplo da gente aqui em casa. E aí depois ele veio dizer para mim que aquele conselho que eu dei para ele serviu muito. Eles se ajeitaram e até hoje estão casados. Então, irmão, se ele tivesse procurado uma pessoa que não tivesse um exemplo dentro da sua casa, se a irmã Bernadette não procurasse lutar, porque eu não sou perfeita, mas eu luto todos os dias para aprender com Jesus. Porque ser cristão é parecer com Cristo, não é ser crente, porque crente o diabo é. E qual o legado que nós vamos deixar? Já chegou a situação do meu esposo perguntar para mim, não ter alguma coisa que não estava dando certo na vida dele, que era contra a minha vontade, e ele chegar para mim assim: você está orando ao contrário, não está dando certo isso, você está orando. Tenho certeza, não adianta você dizer que não está orando, sabe, irmã Maria? Você está orando porque não está dando certo. E eu dizer para ele: não estou orando. Mas o Senhor sabia do meu coração, ele está orando porque não está dando certo. Crendo, irmã, sabendo o Deus que nós servimos. Não é perfeição, é intimidade, é você mostrar para o inimigo que você tem defesa. Quantas vezes a minha filha disse: mãe, ora, porque eu creio que se a senhora orar, eu sei que Deus vai fazer. Infelizmente não é para elas crerem em mim, na minha oração. Seria bom, já que estão na igreja, elas mesmo buscar por elas. Mas nós somos mãe, nós somos o abrigo. Ora, porque eu sei, se a senhora orar, eu sei que Deus vai fazer. A senhora lembra assim que eu pedi, a senhora orou e Deus fez? Eu creio no poder da oração da senhora. Então quem somos nós? Será que nós somos uma Dorcas, irmãs? Será que nós estamos alcançando o nosso próximo, mesmo usando só uma linha ou uma agulha ou uma tesoura? Precisamos nos despertarmos e pedirmos discernimento ao Senhor para sabermos qual a nossa habilidade, em que nós podemos servir, como nós podemos servir. Não precisa de muita coisa, irmãs. Não tenho coragem, irmã Bernadette, de chegar aí na frente, misericórdia, nem para agradecer uma bênção. Não precisa, você pode servir no lugar que você está. A nossa líder, nosso pastor, quantas vezes nos pede ajuda. Eu até tinha anotado aqui para frente e já vou falar agora. E alguém diz assim: pode contar comigo. Ô irmãos, vamos fazer assim. Ô irmão, pode contar comigo, minha líder. Conta comigo, meu pastor. Mas na hora exata, não chega.
E nós precisamos ter a nossa palavra. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Fazer jus ao nosso nome. Fazer jus ao nome que nós carregamos. Eu estava olhando para a minha camiseta assim. Aí atrás tinha assim: eu sou discípulo. Eu sou uma discípula. E eu disse: Jesus, será que o mundo, será que a igreja está lendo isso aqui numa camiseta que eu carrego? Mas será que eu estou fazendo jus a esse nome? Será que realmente, irmãs, nós somos discípulas de Jesus? Será que você é um discípulo de Jesus? Porque o discípulo, ele serve. Não estou falando de tirar uma escala, não estou falando de fazer parte do ministério da igreja. Um discípulo serve, não importa a situação, mas você precisa servir. E quem serve, irmão, quem tem habilidade para servir é humilde. Que a humildade está em primeiro lugar. Pode olhar que alguém que é soberbo não serve para muita coisa, não. É só para acusar, para passar por cima, assim. Mas quando nós temos o amor de Jesus na nossa vida, nós colocamos em prática a humildade que nós aprendemos com Jesus todos os dias, nós damos conta de servir. Amém? Ela não vivia cheia de palavras e sim de obras. Tem muita gente cheia de promessa, que foi o que eu falei, que vai fazer e não faz. Essas pessoas são pessoas estéril de obras. Tem gente que a gente pergunta assim: o que é que você tem feito? Eu vou para a igreja, se alguém pedir ajuda eu dou, eu levo o meu dízimo, eu entrego o meu dízimo, eu levo minhas ofertas, estou lá. E o Senhor, Deus, Jesus, Ele não está satisfeito só com essa nossa posição. Precisamos fazer algo para o reino de Deus. Nós não fazemos para o pastor Célio, nós não fazemos para a Cassiele, é para o reino de Deus. Tudo gera, irmãos, para o reino de Deus. O GCA na minha casa, eu sempre estou frisando, viu, irmã Yara, porque tem sido forte. Agora eu faço os pastores aí fora. É forte, igreja. Porque quando eu ouvia aqui o meu pastor falando sobre líderes, sobre alguém abrir as suas portas, e eu me sentia incapaz. Por quê? Eu não podia ir liderar deixando o esposo para trás, dizendo ser crente, mas sem caminhar. Eu não tinha condição de fazer, até porque eu já entreguei alguns cargos na igreja e tive uma conversa particular com Deus a respeito. Jesus, eu sei que o Senhor me quer para a sua obra nessa área assim, 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 mas o Senhor vai precisar libertar esse homem, porque não estou dando conta de ir lá fazer a obra. Quando chegar o problema está gigantesco dentro da minha casa. A gente precisa ter muita sabedoria. E eu me sentei com Deus e contei a minha situação. E naqueles convites para o GCA eu ficava nessa luta. Tanto que eu queria, eu cresci pregando o evangelho, andava a pé, saía 2 horas da tarde, chegava 4, 5 da tarde, ia para o culto à noite, e ninguém tinha um carro para andar, andava 2, 3 horas a pé para fazer a obra de Deus. Hoje eu estou limitada. E aí eu pensei, líder eu não posso ser. Levar os irmãos lá para dentro da minha casa para abrir as portas, o meu problema ainda vai ficar maior. Mas o que é que aconteceu, irmãos? A chama de servir é tão grande que a gente não fica quieta. Eu disse, agora eu vou entrar no particular com Deus. E aí eu passei uma semana, já estava com um propósito na campanha aqui, né? E aí chegou uma hora, eu disse, é hoje, Jesus, não passa de hoje. Procurei o meu pastor Célio, eu disse para ele, as portas da minha casa estão abertas. E cheguei para o meu esposo e conversei com ele. Sabe o que ele falou? Possivelmente você já acertou tudo para você vir conversar comigo. Como é que eu vou dizer que eu não quero? Eu tenho certeza que você já falou que vai acontecer. Eu olhei para ele assim, aí ri um pouquinho, né? Porque eu disse ele que eu não podia ter, né? A gente não pode mentir. E nem omitir. Tem gente que está só mentindo, não estou mentindo. É pecado do mesmo jeito. E eu olhei assim para ele, dei aquela risadinha. Ele disse, minha velha, não tem jeito. Pode deixar os irmãos vir. Eu disse, então depois eu te explico, eu vou só confirmar com o meu pastor. Mas aí que coisa que nada, eu só precisava mesmo dizer que estava tudo tranquilo, mas que, irmãos, e para a glória de Deus, hoje meu esposo está liberto. Se eu tivesse ficado parada,
Se eu tivesse só me preocupado comigo, se eu tivesse me disponibilizado para ir para a casa de alguém, sarar alguém, libertar alguém através da palavra que fosse ministrada através de mim, a minha casa estava de qualquer jeito ainda, eu tenho certeza. Mas eu disse ao Senhor: Senhor, começa na minha casa e depois o Senhor, eu sei que o Senhor vai me levar. E hoje meu esposo tem desejo de ser líder de GCA. Sarado, né, irmã Laci? Sarado. Tem falado da palavra, tem lido, tem hora de madrugada com a minha corda, ele já está de face no chão. Então, irmãos, isso daí é o que? Testemunho. É a gente servir. Quantas vezes eu vim servir chorando, sabendo que eu tinha uma grande prova para enfrentar depois. Mas eu dizia: Senhor, é para o teu reino. Não passo na frente do meu esposo, não digo quando ele disse que não vem, não. Mas o que eu posso fazer, Jesus, porque até eu disse que eu não ia fazer certos cargos, porque tinha que ocupar muito, ia requerer muito de mim, mas eu não, com isso, irmão, eu não cruzei os braços. Eu fui fazer o que cabia, quer dizer, eu fui fazer igual Dorcas, eu não podia trabalhar com outras coisas, ou com a tesoura, a agulha e a linha. Eu fui só para a agulha e para a linha. Não fui cortar roupa. De repente eu fui só costurar. E o Senhor, Ele tem se levantado e Ele tem me dado grandes vitórias na minha casa. Irmã, é extraordinário. O meu esposo de hoje não dorme ansioso para chegar naquele Manaim, porque ele entendeu que ele precisa de uma cura. Ele disse: eu estou doente, eu preciso chegar naquele Manaim. E era coisa que, irmão, que podia falar de qualquer coisa, menos um Manaim para o meu esposo. Muito religioso. Não que ele desfazia, que não cria o que Deus fazia, mas ele achava que não era para ele. E hoje eu vejo os frutos de servir. Quantas vezes cheguei nessa porta, a pressão 17/10, 17/11, eu abraçando, tonta, a cabeça tinha hora que dava um giro assim, ó, um ânsia de vômito. Eu dizia: Jesus, não me deixa cair. E quando eu chegava em casa, que ia aferir a pressão controlada. Às vezes estava até alta, eu tomava remédio e ia dormir, no outro dia amanhecia boa. E às vezes ainda fazia isso, não, ainda faço. Mas o prazer de servir, irmãos, é grande. O que Deus, Ele faz quando nós nos disponibilizamos. O que é que você tem feito para o reino de Deus? Só cantar no conjunto? Só vir na igreja aos domingos? O Senhor, Ele quer mais da gente. Glória a Deus. Lá em Tiago, capítulo 2 e versículo 14. Tiago 2 e 14. Até o 17 a Bíblia nos diz assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tem gente que diz assim: mas eu tenho fé que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus transforma. E as obras? A Bíblia diz que é morta. Sem as obras é morta. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Não adianta eu só ter fé que Jesus cura, que Jesus batiza, que Ele prepara o homem, que Ele leva para o céu. Eu preciso ter obras. Obras é o fruto da nossa fé. A fé não vem das obras, mas as obras são resultado da nossa fé. Então, se eu tenho fé, eu preciso ter obras, porque precisa andar juntas. Também eu não posso também só fazer obras e não ter fé. Mas a Bíblia nos dá aqui a certeza que a fé, sem as obras, ela é morta. Que possamos, irmãos, exercermos a nossa fé, mas também que possamos estender as nossas mãos e deixar o Senhor, Ele nos usar naquela habilidade que você tem. Todos nós temos alguma habilidade, não tem como, porque Deus não chama ninguém, irmão, se ela não tiver um propósito.
Ai, irmão, mas eu não tenho condição. Eu só sei chegar, sentar e cantar aqui nos últimos bancos da igreja. O propósito de Deus na tua vida é igual ao propósito que Deus tem na vida da irmã Cassiele. O propósito é o mesmo. Você que precisa desenvolver as suas habilidades na sua condição. Mas o propósito de Deus é abençoar tanto a nossa líder como nós lideradas. Glória a Deus. Aleluia. É impossível alguém ter fé em Deus e ficar de braços cruzados em relação à obra e ao próximo. A fé em Cristo nos proporciona na direção do próximo e na direção de Deus. E hoje Deus, através da sua palavra, nos convida a usar a nossa fé e nos aproximar dele. Como usar a nossa fé? Nos disponibilizando, fazer a obra de Deus. Alguém acha que servir é estar, como eu falei, com o microfone na mão, pregando, profetizando. Não, irmãos, Deus pode te usar na sua simplicidade. No seu trabalho, no seu comportamento, como eu já falei, no lar. O que é que seus vizinhos ouvem na sua casa? Como é que você trata o seu filho? Porque assim, principalmente quem tem criança, tem hora que a gente precisa até dar uns gritos. Mas até os gritos tem que ser santo. Meus cachorros lá, tem dia que eu digo a Mel, em nome de Jesus, cala essa boca, Mel. Uma cachorrinha que eu tenho lá, que ela lata até com o vento. Eu digo em nome de Jesus. Tem hora que às vezes fala assim, mãe, não sei se a senhora está ficando doida. Eu digo, não, é porque o que é de crente é santo, é consagrado. Eu digo, cala essa boca em nome de Jesus. E ela fica olhando assim para mim, mas parece até que tem hora que é uma pessoa, que eu e ela só o dia inteiro. Eu digo, cala a boca em nome de Jesus. Se o meu vizinho ouve eu dizer, cala a boca e dizer uma coisa torpe, que testemunho eu estou dando? Está entendendo, irmãos? Tudo isso, até o nosso comportamento em casa, a nossa forma de nós agirmos, nós estamos servindo com o nosso testemunho. Infelizmente, nós andamos na rua, nós não sabemos quem é crente e quem não é crente. Cadê o testemunho? Então não está servindo. Não aprendeu de Jesus, não é discípulo. A Bíblia nos afirma que não é discípulo, porque o discípulo é aquele que luta, se esforça para aprender. O discípulo é um aprendiz. E nós, quando se trata de Deus, de Jesus, nós aprendemos com Ele todos os dias. Todos os dias nós temos um exercício a ser feito e ser respondido diante de Deus. Então que nós possamos, irmãs, nos disponibilizar, abrir o nosso coração. Vamos servir mais. Quantas vezes, nós vemos no grupo o pedido do nosso pastor? É descascar um milho, é descascar mandioca. O que é que a irmã Bernadette está fazendo em casa? Não trabalha fora. Será possível? Passa o mês inteiro, não vem descascar um milho. Então são coisas simples. A hora que eu não venho fazer para alguém me ver. Eu estou servindo ao reino. Se eu não tenho a minha oferta para trazer, esses dias eu fui até campeã, como o pastor falou. Descasquei 51 quilos de mandioca. Sozinha, de umas 10 horas do dia até antes das 4, que eu precisei vir embora, porque ia ter o GCA lá em casa, foi numa segunda-feira. 51 quilos de mandioca. E essa semana eu estava lembrando, eu vendo esse tema aqui de como servir. Eu disse, Jesus, eu posso servir descascando mandioca. Sou uma guerreira. Sabe por quê, irmão? Porque como foi no dia que eu fui lá mesmo, teve uma irmã que descascou menos da metade. Então, eu tenho a habilidade. Não que o dela foi descartado, porque ela fez o que estava no alcance dela e Deus honra. Deus retribui, porque Deus não deve nada para ninguém. E eu fico com o coração aqui apertado quando eu vejo o pastor Zezinho precisando de um saco de milho todo domingo. Eu digo, Jesus, tenha de misericórdia. E eu coloquei no meu coração. O pastor falou assim, R$1 por cada quilo de mandioca descascada. Eu disse, Jesus, eu vou lá. E a minha oferta é para o pastor Zezinho comprar o milho. E nesse dia, pela primeira vez, só deu meio saco de milho, irmão? Só R$51. Eu nem peguei nesse dinheiro. Pastor Célio, mas a senhora trabalhou. Eu digo, pois é, passa lá para o pastor Zezinho comprar meio saco de milho. Porque Jesus vai levantar outro para dar mais um meio. Então vai dar mais um saco. Já não pesou tanto. Então, o que nós não podemos sozinha, vamos pedir ajuda aos outros, mas não vamos deixar. Porque às vezes, irmã, Deus toca a irmã Elaine, não toca a irmã Sônia em algo.
mostrou só para a irmã Elaine, só a irmã Elaine sentiu. Mas a irmã Elaine vai dizer assim, mas a situação está tão difícil para mim só. Eu vou procurar a irmã Sônia, vai ser mais leve. Né? Igual uma gicana que nós fizemos esse dia aqui em reunião. Fica leve a hora que a gente divide. Então, é pesado para você sozinha, compartilha com a tua irmã, mas não deixa de servir ao reino. Não é para a glória do homem, não é para a igreja crescer no sentido material, falando de dizer assim, vai dar honra ao nosso pastor. Nós damos, né? Porque o Senhor chamou. Mas é para o reino. Nós temos que entender que nós não estamos fazendo para ninguém, nós estamos fazendo para Jesus. E entendendo, irmãos, como a Bíblia diz, fazer com excelência, porque a Bíblia diz que nós devemos fazer aos homens como estivesse fazendo a Deus. Tem gente que no seu serviço, enquanto o seu patrão está ali por perto, faz de um jeito, o patrão dá as costas, faz de outro. Nem isso Deus se agrada. Não é certo. Você precisa ser uma pessoa, você precisa ser honesto com você mesma. Ou com você mesmo. Então, que nós possamos aprender de Deus. Porque que nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre ou nos inspire. Se você não tiver nenhuma habilidade, pede ao Senhor, Senhor, me dá uma habilidade para mim trabalhar no teu reino, para me servir de alguma forma. Porque aqueles 5S, tem gente que não obedece e esquece que é servir a Deus. É servir a Jesus. Um copo que eu encontro, não fui eu que tomei água, mas eu passei por esses bancos, vi um copo ali. Não pesa eu chegar e colocar lá, irmã, no lugar devido. Não foi porque não fui eu que deixei. Isso eu não estou fazendo favor para a irmã Yara, que está na frente desse departamento. Não é para o pastor, não é para a zeladora da igreja. Para o reino. Jesus, ele se agrada de atitudes simples. Não precisa ser mais do que isso, é simples. Dorcas era uma mulher simples, as suas ações eram simples. Agulha, tesoura e linha e mais nada. Então que possamos pedir ao Senhor estratégia, que o Senhor ele venha nos ensinar, nos habilitar, irmãos, nos habilitar, porque é glorioso, é gratificante. Deus não deve nada para ninguém. Tem pessoas que só pede e nada faz. Deus até dá, porque Ele é muito misericordioso. Mas como é bom a gente ter crédito com Deus. Ezequias, ele virou para a parede e disse, eu sou um homem reto. Ele contou, ele teve que falar com Deus. E foi-lhe acrescentado mais 15 anos de vida. Se aquele homem não tivesse um depósito com Deus, não tivesse as obras para apresentar diante de Deus, era para ele ter morrido ali mesmo. Mas ele tinha o que apresentar ao Senhor. E quando nós fazemos, nós estamos depositando, aleluia, no celeiro de Deus. E quando chega a hora da adversidade, nós podemos dizer, Senhor, eu tenho feito assim, assim, assim. Agora chegou a hora do Senhor agir. Então que possamos, irmãs, nesta noite, sairmos daqui consciente de que você, porque às vezes eu vejo, irmãs, infelizmente nós vemos, não só aqui dentro da igreja, o mundo está assim. Às vezes eu posso, essa semana tinha uma irmã que, acho que algumas irmãs no grupo, acho que viu, que depois foi que eu percebi que eu estava lá no grupo, da irmã que precisava vir fazer uma carteirinha aqui na igreja. A irmã ia vir do Alvorada, uma irmã já de idade, para vir fazer sua carteirinha aqui na igreja. Irmã, eu me coloquei na hora assim, sabe quando Deus coloca você assim, na sua frente? Você mesmo se vê, um sol escaldante. Eu disse, Jesus, eu não posso. E ainda falei assim, até um pecado eu deixei essa irmã vir lá do Alvorada para ir para a igreja. Eu com o carro parado na porta. Tem gasolina para ir, Jesus. E eu não posso deixar minha irmã vir lá daquela distância de maneira nenhuma. Mães, não é para me mostrar. Aí depois disse, Jesus, estou no grupo. Eu tinha falado isso no grupo. Depois foi que a gente foi para o particular. Sabe, para o privado. Mas, irmãs, é uma ação simples, mas para quem está precisando, é um socorro bem presente. É um socorro bem presente. Deus me deu um livramento esses dias atrás, por amor a algo que eu fiz, sem poder. Mas sabe quando você diz assim, eu vou pela fé? Eu fui cantar lá
pecuária. E quando eu saí de casa aqui, eu olhei, cadê minha Bíblia? Vai eu voltar abaixo aqui do lago, voltei. E abastecei, meu carro estava assim na reserva desde cedo, mas eu sou muito demente para isso. E aí meu esposo diz assim, enquanto você não ficar num dia no meio da rua parado sem combustível, para você passar um vexame, você não vai se orientar disso. E aí, irmã do Senhor, ainda ia lá para o Alvorada, para a pecuária, eu digo, eu vou sair, vou abastecer para poder ir, né? Aí quando eu vi a hora que eu tive que voltar para casa, eu digo, vou ter que passar lá no posto, que é caminho. Errei a avenida. Cadê esse posto que não chegava? Aí tive que chegar até a porta da igreja. Quando eu terminei o culto, alguém falou assim, você leva a irmã fulana em casa? Eu disse, misericórdia. Mal a gasolina ia dar para eu chegar no posto, né? E aí eu ainda falei da gasolina. Minha fé ainda deu aquela caída assim. E eu comentei da gasolina. Aí eu disse assim, mas eu levo. E a casa da irmã era mais para baixo. Depois eu tinha que subir de novo para poder vir para o posto. E eu fui pela fé com aquele combustível olhando. E toda hora o painel, pouco combustível, pouco combustível. Mas eu deixei a irmã me agradeceu tanto. E eu subi. Quando eu cheguei no lugar que eu ia passar, tinha acabado de acontecer um acidente de moto. Na hora o Espírito Santo disse para mim, livramento. Irmão, foi só o prazo de eu descer, acho que umas 3 ou 4 quadras, até ali por perto do pastor Domingos, e subir de novo. Quando eu cheguei em cima, na frente, quando eu calculei o tempo, livramento. Por uma ação, me custou, faltou combustível? Não faltou. E ainda por cima, Jesus ainda me deu um brinde de me livrar do acidente. O problema ia ser gravíssimo, irmãs. Pega até BR, viu, irmã? Mas esse dia eu disse assim, Jesus, o Senhor não tem compromisso com o desobediente. Mas eu preciso, Jesus. Sabe, eu não fico passeando, não. Faço mais a mesma obra. Sabe, irmãs? Então, assim, uma simples coisa você pode servir. Não precisa ser muita coisa, não. Tem hora que eu vejo alguém aí no sol escaldante. Homem não, né? Mulher. Às vezes não precisa ser velha, não. De idade, não. Eu vejo um sol escaldante. Eu paro e digo assim, você vai pra onde, moça? Ah, minha filha, eu tô indo lá para o teu canto. Eu levo a senhora. Sou meia doida para isso. Porque eu sinto a necessidade do próximo. Não sou perfeita, mas eu tenho lutado e tendido ao Senhor. Jesus, coloca amor no meu coração, porque eu preciso. Eu preciso, irmã, Deus já me provou de todas as formas. Eu acho que já um dia eu ainda vou contar o meu testemunho aqui, sem precisar contar no microfone. Eu já perdoei, já pedi perdão para alguém que vivia com meu esposo, de aconselhar, dizer assim, eu vou orar para Jesus te dar um esposo e uma família, porque o meu esposo é meu, Jesus que me deu, e Ele não tem nada para dar para você. Eu vou orar para Jesus te dar uma família. E hoje eu vejo, para a glória de Deus, lá no Pernambuco, viu, irmã? O tempo que eu passei num deserto muito estreito. Esposa afastada dos caminhos do Senhor. Mães, alguém diz assim, irmã Bernadette, a senhora pedir perdão a uma mulher que vivia com seu marido, para poder ter ele, irmã, para poder ter vitória. Porque se eu não perdoo, eu não sou digna de perdão. Não que a gente tem que aturar sem vergonhice de alguém, mas tem coisa que a gente precisa fazer vista grossa e enfrentar. É porque a irmã Bernadette é boazinha, longe de mim. Eu sou brava, viu, irmã? Jesus tem lapidado todos os dias. Mas eu sou assim meia... Quando se trata do lado material. Mas quando eu lembrava que eu precisava perdoar para poder ser perdoada e alcançar o céu... Mães, isso aí é bem maior do que um perdão que a gente tem que pedir. É bem maior do que a gente se humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. No tempo certo, o Senhor Ele nos exalta. É promessa de Deus. Então que nesta noite, já deu o meu horário, que nesta noite, irmãos, nós possamos nos habilitar. Ora ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, se eu não tenho nenhuma habilidade ainda, me dá alguma habilidade para mim fazer algo para o teu reino. Porque do jeito que eu estou... eu não quero permanecer. Me ajuda e me ensina a ser uma discípula, a ser um discípulo de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça.